Sejam bem-vindos a mais um episódio solo. Eu sei que vocês gostaram de A Casa dos 200 Demônios, apesar que eu gravei assim bem ruinzinha, mas eu já voltei, já tô melhor. E agora eu vim aqui gravar pra vocês um episódio muito diferente, muito estranho, que é a abdução de Linda Napolitano. Bora lá? O ano é 1989 e a gente tá em Manhattan, mais precisamente em Nova York, ou a cidade que nunca dorme. Era novembro quando uma mulher comum, mãe de família, estava já deitada na sua cama. Era 3h15 da manhã e nesse horário a Linda acordou. Não com barulho, mas com uma sensação diferente. E foi então que ela viu uma luz muito forte e 3 pares de olhos a olhando. Era madrugada em Manhattan. Uma madrugada fria, silenciosa, o som distante do trânsito e o reflexo das luzes na água do East River. A Linda Napolitano, que é a nossa protagonista, da história, estava deitada na sua cama, no 12º andar de um prédio residencial, a poucas quadras da sede da ONU. Ela dormia do lado do seu marido e estava um silêncio, quando de repente ela acordou subitamente com uma luz azul intensa preenchendo o quarto. Ela tentou gritar, ela tentou se mexer, ela tentou acordar o marido, mas ela não conseguia. Ela estava paralisada. Então, ela viu 3 figuras humanoides ao lado da sua cama. Figuras baixas, de pele acinzentada, cabeças enormes e olhos negros. O estereótipo clássico dos chamados Greys. Greys são alienígenas frequentemente relatados em casos de abdução. Geralmente braços longos, narinas pequenas, uma pele acinzentada e olhos pretos, ou olhos vermelhos. É uma das imagens mais comuns de extraterrestre que a gente está acostumado a ver em filmes clássicos, em grandes histórias, como ET de Varginha, por exemplo. Então, a Linda estava lá, paralisada, e ela viu essas figuras. E, de repente, ela sentiu o seu corpo flutuando em direção à janela, que estava fechada, claro. E ela simplesmente atravessou a janela. A janela estava fechada e ela atravessou sem que o vidro se quebrasse, sem que o corpo colidisse com parede, com janela. E ela foi em direção a uma nave gigantesca que parava sobre o prédio. A Linda viu a cidade toda lá de baixo, as ruas, as luzes, os carros iluminados, a ponte do Brooklyn. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ela foi entrando na nave, na verdade, não era uma decisão dela, ela simplesmente estava indo. E a atmosfera dentro da nave era silenciosa, com exceção de um leve zumbido. Os seres, se comunicavam entre si, mas eles não usavam palavras. Em algum momento, um instrumento fino e alongado foi inserido no seu nariz, o que causou alguma dor. Depois disso, ela teve alguns flashes desconexos e ela lembra de estar deitada numa mesa, luzes fortes, formas movendo-se ao redor e, de repente, ela está de volta na cama. O seu marido, do seu lado, está dormindo profundamente e ela, sentindo seu corpo estranho. Um dos nossos personagens desse episódio é o Bud Hopkins, um ufólogo e pesquisador que já documentou diversas abduções. E eu vou falar um pouquinho sobre ele. O Elliot Bud Hopkins nasceu em 1931, em Wheeling, em West Virginia. Ele é filho do Elliot Bud Hopkins, mesmo nome, e Eleanor Hopkins, além de 2 irmãos, o Stuart e a irmã Eleanor. Gente, esse negócio de ficar dando o nome do pai e da mãe para os filhos, eu acho esquisitíssimo, com todo o respeito. Aos 2 anos de idade, ele teve poliomielite e, durante o longo processo de recuperação, ele se apaixonou por desenhos e aquarelas. Aos 7 anos de idade, ele vivenciou uma história que é um marco na história da rádio e comunicação. Eu ainda quero contar essa história melhor, que vale muito um vídeo sobre isso. Mas, resumidamente, fizeram uma dramatização de A Guerra dos Mundos, como se fosse um noticiário. E esse noticiário narrava como se a Terra estivesse sendo invadida por alienígenas. E, gente, isso causou muito pânico nas pessoas que começaram a acreditar no que estavam ouvindo na rádio e ficaram, assim, desesperadas. Isso aconteceu em 1938. Então, as rádios ainda eram uma coisa meio nova e as pessoas ainda estavam se acostumando com a rádio, de certa forma, e conhecendo um pouco como funcionava. Então, muita gente, até pela forma como foi narrado, muita gente acreditou que, de fato, o planeta estava sendo invadido. E era uma história toda esquisita, que, enfim,
contava que estava sendo invadido, que estava atacando as pessoas. Então, as pessoas ficaram realmente muito desesperadas. E no dia seguinte rolou uma comoção na mídia. Tiveram protestos contra a rádio. Eles tiveram até que fazer uma coletiva de imprensa pedindo desculpas. Foi um grande surto. E bom, o Bud tinha 7 anos quando ele ouviu isso. E essa história traumatizou ele. E fez com que ele também se sentisse bem cético em relação a alienígenas. Então ele era um cara que ali, quando novo, não acreditava. Bom, e ele foi crescendo, foi continuando sua paixão por artes, por aquarela, aquela coisa toda. Se formou bacharel em História da Arte nos anos 50. Então ele se mudou para Nova York. E ele estudou na Universidade de Colômbia e trabalhou no MoMA. E nessa mesma época, ele se casou e fez sua primeira exposição. E aí, em agosto de 64, ele e outros 2 colegas viram um OVNI em Cape Cod, em Massachusetts. E quando a gente fala OVNI, né, gente, o termo significa objeto voador não identificado. Não significa que necessariamente é uma nave, é um alienígena, enfim. Mas que ele viu alguma coisa no céu. Ele e esses 2 amigos, né? E eles relataram o incidente, né? A base aérea do nacional ali de Oates. E ele sentiu que os caras não se importaram, que meio que tentaram cobertar, sabe? Isso acabou despertando uma certa curiosidade nele para investigar mais casos, né? De pessoas que tinham tido contato. Ou tinham, né, tido algum avistamento, alguma coisa assim. Então, na década de 70, ele passou a receber muitos relatos. Porque ele começou a ir atrás disso, começou a conversar com pessoas sobre isso. E as pessoas começaram a procurar ele pra, né, fazer esses relatos. Dar entrevistas sobre o assunto. Então ele meio que utilizava isso pra fazer mais investigação, pra continuar fazendo pesquisa. Tudo era material, né, pra essa grande pesquisa. Um grande experimento, né? Vocês ficam me zoando que eu falei esses dias que eu quero fazer vários experimentos no caso bizarro, mas era isso que ele tava fazendo. Um experimento, as pessoas contavam essas histórias pra ele, e com isso ele tinha, né, as informações, ele podia ter bastante material pra pesquisa e tudo mais. Ele também começou a fazer encontros, né, com um grupo de pessoas que foram vítimas de abduções pra poder fazer terapia em grupo. Em 1981, ele lançou seu primeiro livro sobre o assunto, Missing Time, e a partir daí ficou conhecido tanto pela pesquisa sobre OVNIs, quanto era conhecido pela sua arte. Em 1987, ele lançou Intruders, The Incredible Visitations at Copley Woods, e ele passou meses na lista dos mais vendidos. Virou filme, em 1992, ele até criou uma fundação de apoio às vítimas de abdução alienígenas, com pesquisas e investigações sobre o fenômeno. Ele escreveu outros livros depois, mas sinceramente, isso não importa, galera. O que eu precisava era explicar mais ou menos a importância do Bud no mundo da ufologia. E agora que a gente tem esse contexto, a gente consegue entender um pouco mais e vamos voltar para a história. No dia 26 de abril de 1989, o Bud recebeu uma carta de uma mulher chamada Linda, que é a nossa protagonista. E eu vou ler essa carta na íntegra para vocês. Caro Sr. Hopkins, antes de mais nada, quero dizer que eu nunca vi um OVNI de nenhum tipo. Sou uma esposa e sou mãe de 41 anos. Encontrei seu livro Intruders no ano passado, durante uma ida às compras. Li apenas uma parte, então tive que parar. Senti um medo avassalador, pois parecia que as peças de um quebra-cabeça de 22 anos estavam se encaixando. Eu não sei, espero estar errada. Ao longo de um ano, tentei escrever uma carta para você e falhei muitas vezes, porque me sentia confusa e insegura. Então, correndo o risco de parecer uma lunática, vou começar do começo. Tudo que eu tenho a dizer é baseado apenas em sensações. O que quer que tenha acontecido, aconteceu no meu quarto pela primeira vez há 22 anos. E eu mantive meus olhos fortemente fechados porque achei que não sobreviveria ao medo que senti. Quando eu era solteira e morava com os meus pais aqui em Nova York, à noite, na cama, meu corpo ficava dormente e pesado demais para se mover. Começava pelos dedos dos pés e subia até os ombros e a cabeça. Eu simplesmente não conseguia me mexer e não sabia por quê. Mantinha os olhos fechados porque tinha a estranha sensação de que havia alguém ali e eu simplesmente não queria ver. Apesar de estar com os olhos fechados, uma imagem mental de uma figura encapuzada aparecia na minha mente, mesmo contra a minha vontade. Embora o meu corpo estivesse adormecido e eu não conseguisse me mover, minha mente lutava. Uma luta que nunca esquecerei. Infelizmente, isso não adiantava muito, mas algumas vezes eu conseguia abrir os lábios o suficiente para gritar por meus pais, que estavam no quarto ao lado.
Eu gritava alto o suficiente para ser ouvido na China. Depois de um tempo, a dormência ia embora, da cabeça até os pés. Eu enterrava o rosto no travesseiro e esperava a manhã chegar. No café da manhã, contei aos meus pais o que tinha acontecido, como eu havia gritado e por que eles não me responderam. Disseram que devia ter sido um pesadelo, e eu disse que ainda não tinha dormido, pois tinha acabado de tirar os chinelos e deitar quando aconteceu. Eles insistiram que foi um sonho. Nunca acreditei nisso, e me senti insultada com a sugestão. Então, resolvi culpar a má circulação. 2 noites depois, aconteceu de novo. Só que dessa vez não tinha nenhuma imagem mental, apenas a forte presença de alguém, ou talvez vários. Não sei. Apenas mantive os olhos fechados. Isso aconteceu intermitentemente por 5 anos. Eu simplesmente deixei passar. Que pessoa fraca eu fui. Depois da 3ª vez, eu nunca mais falei sobre isso com ninguém, exceto um médico. E descobri que a minha circulação estava perfeitamente normal. Isso me assustou ainda mais. Aos 25 anos, me casei. As experiências diminuíram. Embora eu dormisse ao lado do meu marido, ele nunca me ouviu gritar. Depois, ele tentava me confortar, mas era só o que podia fazer. Isso devia abalá-lo, pois eu via o olhar preocupado em seu rosto. Às vezes, eu duvidava da minha sanidade. Não havia respostas. Pensei que, se fantasmas existissem, talvez fosse isso que estivesse acontecendo. 3 anos após o casamento, tive meu primeiro filho. Pouco depois do nascimento, percebi em algumas fotos minhas com o bebê que meu nariz parecia torto. Eu nunca tive o nariz torto. Era perceptível para mim nas fotos, mas ninguém mais parecia notar. Disseram que eu estava imaginando coisas por depressão pós-parto. Olhei no espelho e toquei a parte direita do nariz. Havia um caroço. Até hoje, ele ainda está lá. Fiquei em pânico e vários pensamentos me ocorreram. Linda, você tá tão feliz agora, tem um marido maravilhoso, um filho lindo. Como algo pode dar errado? Minha vida está completa. E agora eu tenho um tumor no meu nariz. Comecei a me imaginar sem nariz como se fosse algo maligno. Marquei consulta com um especialista em nariz. Ele me atendeu imediatamente e examinou o interior e exterior do nariz e, depois de olhar bastante, disse que não havia com o que se preocupar. Era apenas cartilagem. No entanto, ele se mostrou preocupado com uma cicatriz dentro do meu nariz, onde havia esse acúmulo de cartilagem. Quis saber por que eu fiz uma cirurgia. E eu disse que nunca tinha feito cirurgia no nariz, nem em nenhuma parte do corpo, exceto para remover um dente do siso. Ele me olhou de forma estranha e disse: "Com certeza você fez." Perguntei o que poderia ter causado a cicatriz, se eu poderia ter feito isso por mexer demais no nariz, e ele respondeu com um meio sorriso no rosto, o que me fez sentir idiota. "Senhora Cortil, essa cicatriz não foi feita com uma unha, foi feita com bisturi." Fiquei sem palavras. Foi tão estranho e chocante que não soube o que responder. Quando cheguei em casa, liguei para minha mãe e depois para minha irmã e perguntei se havia feito alguma cirurgia no nariz quando era criança. Ambas disseram que não. "Sr. Hopkins, eu nunca fiz cirurgia. Certamente eu lembraria. Eu me lembro de uma bolha d'água enorme que eu tive no pé aos 3 anos de idade. Não sei se perdi tempo durante as experiências noturnas com dormência. Para ser sincera, não lembro de muita coisa. Sempre mantive os olhos fechados. Tenho a sensação há muitos anos de que há muito mais do que consigo entender. Sinto como se algo estivesse na ponta da língua e simplesmente não consigo me lembrar, não importa o que eu faça. Não falo sobre isso com ninguém há pelo menos 10 anos. Tenho a sensação de que se eu falar, isso voltará. Não tenho essas experiências há mais de 8. Tenho evitado dormir à noite. Há muito tempo, durmo de dia. O pensamento que me assombra há 14 anos é: quem fez a cirurgia no meu nariz? E por que eu não me lembro? Tudo isso me pareceu tão irracional. Eu não sei a resposta e talvez nem queira saber. O que é pior? Saber e ter que lidar com isso? Ou não saber e passar o resto da vida com medo? Gostaria de parar de sentir medo, confusão, isolamento, com sentimentos reprimidos dentro de mim. Acima de tudo, gostaria muito de voltar a dormir à noite. Perdoe-me por mandar uma carta tão longa. Espero não ter desperdiçado seu tempo. O que quer que tenha acontecido comigo, não desejaria nem a uma barata." Eu achei isso muito engraçado. "Eu estava bem antes disso tudo começar. Muito obrigada pela atenção e quem sabe um dia eu consiga terminar de ler o seu livro." Spoiler, ela nunca terminou. 4 páginas de carta. Coisa pra caralho, né? Bom, então
foi essa primeira vez que a Linda mandou uma carta e falou com o Bud. E ele resolveu marcar algumas sessões de conversa com ela e também regressão hipnótica. A regressão hipnótica é uma técnica utilizada na hipnose que busca acessar memórias ou experiências passadas, geralmente com o objetivo de explorar eventos que podem estar fora da consciência atual da pessoa. E durante esse processo, o indivíduo é levado a um estado de relaxamento profundo, né? Onde a mente se torna mais receptiva às sugestões e pode acessar algumas lembranças que não estão facilmente disponíveis na memória consciente. Essa técnica ela é frequentemente utilizada em contextos terapêuticos, como para tentar tratar traumas, fobias ou problemas emocionais. E, além disso, a regressão também é associada a investigações de experiências de vida passada ou, em algum caso, de supostas abduções alienígenas. E é importante notar que a validade das memórias recuperadas através da hipnose é um tema bem controverso, porque muitas pessoas dizem que elas podem ser influenciadas por sugestão do hipnotizador ou pela própria imaginação do indivíduo. Isso faz parte do trabalho, né, do que o Bud realizava com essas pessoas que procuravam ele, que contavam essas histórias. E a primeira regressão hipnótica na Linda aconteceu no dia 10 de maio de 1989. A Linda relatou uma experiência estranha que ela viveu quando ela tinha 8 anos de idade e que ela viu uma figura, um objeto estranho, pela janela do quarto. Estava enfeitado, assim, com luzes coloridas e se movia. E quando chegou à beirada do telhado, deslizou e ela teve a impressão de que caiu. Na manhã seguinte, ela contou pra mãe e pediu pra mãe dela perguntar pra algum vizinho, né, se tinha visto alguma coisa. Então, essa imagem que ela viu, né, olhando pela janela e tal, ela viu durante uma sessão. E aí, depois conversando com o Bud, ela disse o seguinte: o que eu vi aos 8 anos, olhando pela janela do quarto, foi percebido com os olhos de uma criança. Pra mim, na época, parecia algo como Gasparzinho com luzes de Natal, ou um peão grande de brinquedo. Vendo isso novamente durante a hipnose, já adulta, eu vi uma imagem diferente. Era um objeto em forma de cone, com aproximadamente 2,70 metros por 4 metros, que deslizava por cima dos telhados de um complexo de prédios residenciais. Isso não foi um sonho, e me pergunto o que as outras pessoas pensaram quando viram aquilo. Tenho certeza de que não fui a única. E aí, durante essas sessões, ela vai se lembrando de figuras pequenas, cinzas, de olhos negros, de ser levada durante a noite. Mas não era uma história assim, sabe? Tipo, eu dormi, daí veio uma criatura. Eram fragmentos. Às vezes ela lembrava, eu senti que alguém me levou um dia. Às vezes ela lembrava, eu olhei pela janela e vi um rosto. Então ela não tinha uma memória inteira. Eram fragmentos, assim. E ela guardava algumas coisas também. Tipo o recibo do médico que ela tinha ido, né, 14 anos atrás, pra falar sobre inchaço no nariz. Então ela guardou o recibo do médico pra provar que ela foi lá e que, de fato, ela, né, foi se consultar com ele e tal. E isso que eu tô contando agora, gente, se vocês pararem pra pensar, né, que eu comecei ali o episódio contando o relato dela, mas o que eu estou contando agora, eu estou em abril. Então isso é antes daquele primeiro relato, né, que eu comecei contando o episódio. Então isso tudo aconteceu antes da fatídica noite, né? A gente tá falando de abril. E a abdução foi em novembro. Então, meses depois que aconteceu essa história. E aí, no dia seguinte desse dia fatídico, ela ligou pro Bud. Eles marcaram algumas sessões e ela narrou o que tinha acontecido. Que ela lembrou, né, de ter visto um pequeno alienígena de pele acinzentada se aproximando da cama. Que ela sentiu a dormência, que o marido não respondia aos chamados dela. Que ela ficou desesperada, que ela pegou uma almofada que era mais pesada, assim, ela tirou contra a figura que ela via. E, enfim, contou tudo o que aconteceu com ela. E em uma dessas sessões de hipnose, ela descreveu que ela foi levada para dentro da nave, né, que se abria como uma concha. E que lá dentro, ela viu bancos encostados nas paredes, luzes, botões e uma mesa longa. E que, apesar de não querer, ela é colocada sobre a mesa. Enquanto ela grita, ela ouve um dos seres repetir palavras estranhas. Gente, isso é muito esquisito. A palavra que ela ouve, eu vou colocar aqui, ó. É Nobbyegg. N-O-B-B-Y-E-G-G. A outra palavra que ela escuta é cave. K-A-V-E. Então ela escuta eles repetindo isso. E o ser cobre a sua boca, impedindo ela de gritar, né? Então ele
cobre a boca da Linda, na verdade, impedindo ela de continuar gritando. E aí uma outra criatura começa a pressionar a coluna dela com as mãos, de uma forma firme, mas ela não sente dor. Ela sente que ele tá pressionando, que ele tá fazendo alguma coisa nas costas dela, mas ela não sente dor nenhuma. E enquanto isso ela chora, ela tá implorando pra ir embora, ela tá tentando gritar e tudo mais. E quando ela falou sobre essas palavras, ela disse que ela visualizou mentalmente a palavra. Então ela via a palavra escrita, assim. Só que ela é escrita de forma diferente do som, com letras meio estilizadas. E ela acredita que essa palavra, Nobieg, era o que eles estavam falando pra ela poder calar a boca. E que ela mesma respondeu com palavras que ela não reconhece, como sendo, né, da língua portuguesa. E ela falava assim, cave me ou cave/y. E ela tem a impressão de que ela estava mandando os alienígenas se calarem. Ela não sabe como, ela sabia essas palavras, mas ela sente que ela falava isso. Olha que loucura, gente. E tudo isso, assim, falando as palavras malucas, eles respondendo as palavras malucas. Ela dá-lhe porrada nas costas, né? O procedimento continuava, enquanto ela repetia lá, porque ela queria voltar pra casa. E bom, ela também falou que eles estavam utilizando instrumentos semelhantes ao de dentista, com uma bolinha assim na ponta, e que eles inseriam profundamente no nariz dela, principalmente na narina direita. E que ela não sente dor, mas descreve tudo com clareza, observando ali com os olhos semicerrados. E que esses seres também examinam seus dedos das mãos, dos pés, sem instrumentos, apenas observando assim, e depois simplesmente encarando ela muito perto. Tipo, com o rosto colado assim no dela. E ela fica apavorada, ela sente muito medo. Gente, imagina, né? Aqueles olhões assim, Deus que me livre. De repente, ela relata um grande estrondo e ela tá ali de volta à cama dela, no apartamento dela. Ela tenta acordar o marido, e aí nesse momento ela tá descrevendo ali durante uma sessão hipnótica. E ela diz que o marido dela tá morto. Ela corre pro quarto, né, dos filhos, porque ela tá com uma sensação de que eles também podem estar mortos. E ela entra em pânico, chora, começa a dizer que vai chamar a polícia. E aí nesse momento o Bud começa a acalmar ela, porque ela tá tendo, né, tá tendo meio que um surto, assim, durante a hipnose. E os filhos dela e o marido dela estão bem. Então ele começa a falar pra ela que eles estão bem, pra ela ficar tranquila e continuar narrando. E daí ela diz que ela sacudiu o John, né, que é o filho mais novo, e que ele não acordava e que colocou ele sentado. E que ele simplesmente não acordava. E que daí ela correu, pegou o estojo de maquiagem, o pó compacto, né, com o espelho e colocou embaixo do nariz pra ver se fazia, sabe, aquele… como que fala? Ai, não sei, esqueci a palavra, gente, mas vai fazer uma espécie de fumacinha no espelho, sabe? Ela vai sentir que de fato tá respirando. Que daí ela colocou tanto no marido quanto nas crianças e tipo, fez a fumacinha lá. E todo mundo tava respirando. E aí ela acalmou tudo. E aí ela conta, né? Eu fiz o mesmo com o Steven, que é o marido dela. E aí o Bud pergunta pra ver a respiração deles, né? E ela fala assim, eles estavam respirando, voltei pro meu quarto. E o Steve tava roncando. E ela tem 2 filhos, o John e o Steven. E o marido dela é o Steve. Então pode ficar meio complicado, mas eu vou ficar falando filho e marido. Até porque o Steven, coitado, nem aparece nessa história direito, o filho, no caso. Ela conta que ela voltou pra cama, que ela vê que é 4h45 da manhã, né? E se tudo começou às 3h15, então durou mais ou menos, né, aproximadamente 1h30. E ela disse que ela voltou a dormir, mas que não foi um sono de verdade, porque ela tinha que levantar às 6 pra preparar o café da manhã das crianças. E que o Steve tava de serviço no júri, então ele podia dormir um pouco mais. E, gente… sério, coitada da mulher. Ela passa pela experiência mais assustadora da vida dela. Volta 4h45 da manhã e não pode dormir porque ela tem que acordar. Gente, pelo amor de Deus, eu acordava meu marido e falava, você que faça o café da manhã das crianças, porque eu acabei de ver um alienígena, 3 na verdade, eles fizeram um monte de coisa em mim e eu não vou fazer café pra ninguém hoje, entendeu? Hoje eu tô por conta. Mas enfim, né? A bichinha foi lá e fez o café da manhã das crianças. E aí, gente, o Bud documentou tudo, como ele fazia com todos os casos, né? Dessa história que ela contou e deixou lá. Porque, né, afinal de contas, a história tinha acabado. Ou pelo menos, era o que ele imaginava. Bom, 15 meses depois, em fevereiro de 1991, Bud recebe uma carta anônima.
E isso é o que estava escrito nela. Prezado Sr. Hopkins, meu parceiro e eu somos policiais. Estamos em um sério dilema por causa da nossa profissão rigorosa e da nossa falta de conhecimento sobre esse assunto. Não sabíamos o que fazer ou a quem recorrer e não fizemos nada até recentemente. Procuramos em várias livrarias e encontramos você. Havia um endereço no seu livro Intruders, mas era através da sua editora. Então, deixamos nossos dedos fazendo o trabalho nas páginas brancas. E para nossa surpresa, lá estava você. Esperamos que você seja o verdadeiro Bud Hopkins. Então, aqui vai. Numa manhã bem cedo, por volta das 3 ou 3:30 da manhã, no final de novembro de 1989, estávamos sentados na nossa viatura, sob a via elevada FDR Drive, na South Street com a Catherine Sleep, observando os arredores à frente. Sentado no lado do passageiro do veículo, eu coloquei a mão no bolso da camisa para pegar um chiclete. Ao abrir, olhei para o papel prateado que sobrou na minha mão e vi que ele refletia um brilho avermelhado como luz de fogo. Levantei os olhos para o para-brisa para ver de onde vinha aquilo. E lá estava, um estranho objeto oval pairando sob o topo de um prédio de apartamentos, a uns 2 ou 3 quarteirões de onde estávamos. Não sabemos de onde ele veio. As luzes mudaram de um laranja avermelhado brilhante para um azul esbranquiçado muito intenso, saindo da parte inferior do objeto. Ele se afastou do prédio e desceu até uma janela, logo abaixo. Gritei para o meu parceiro que estava do meu lado no banco de motorista da viatura, e ele ficou tão empolgado quanto eu. Precisei ter certeza do que estava vendo, então fui até o porta-luvas pegar um binóculo. Nos agarramos um ao outro e íamos sair do carro. Mas o que poderíamos fazer por aquela pobre menina ou mulher vestindo uma camisola branca longa? Ela estava flutuando no ar, em um feixe de luz azulada intensa, parecendo um anjo. E foi então levada para dentro da parte inferior daquele enorme objeto oval, mais ou menos 3/4 do tamanho do prédio em frente. Essa pobre pessoa foi retirada pela janela. Não sei se ela estava acordada ou não. Acho que não, pois parecia estar sendo conduzida para dentro daquilo por 3 criaturas feias, mas semelhantes a humanos. Uma acima dela e 2 abaixo. Elas pareciam estar no comando. Além do medo de nos envolver, estávamos carregando uma culpa enorme por não termos ajudado, e não sabemos o que foi feito dela. Depois que ela foi levada, o objeto voltou a ficar com a coloração laranja avermelhada e desapareceu rapidamente, vindo em nossa direção, passando por cima de nós. Deve ter sobrevoado a FDR Drive enquanto estávamos parados embaixo dela. Em seguida, mergulhou no rio atrás de nós, não muito longe do Pier 17, atrás da ponte do Brooklyn. Alguém mais teve que ter visto o que aconteceu naquela manhã. Sabemos o que vimos e nunca vamos esquecer. Sr. Hopkins, o objeto oval nunca emergiu do rio. É possível que tenha emergido depois que fomos embora, cerca de 45 minutos depois. Teríamos ficado mais tempo, mas não podíamos continuar ignorando a chamada da rádio. A culpa é brutal. Mais ainda do que o medo que sentimos ao presenciar esse encontro terrível. A culpa persiste até hoje, e temos dificuldade em conviver com isso. Meu parceiro e eu temos debatido por 14 ou 15 meses se devemos procurar por ela. Sabemos qual é o prédio e qual é a janela de onde saiu. Talvez ela tenha sido apenas fruto da nossa imaginação. Se não foi, será que ela está viva e bem? Precisamos saber. Estamos nos sentindo melhor agora que tivemos a chance de contar isso a alguém além de nós mesmos. Gostaríamos de permanecer anônimos por enquanto, por conta da nossa profissão. Se decidirmos procurar essa pessoa, e pode ser que ela valorize a privacidade tanto quanto nós, o que respeitamos, entraremos em contato com você novamente com mais informações. E se a encontrarmos, e esperamos encontrá-la. Muito obrigado, policiais Dan e Richard. Essa história tem muitas cartinhas, gente. Mais precisamente, acho que são 7 cartas, se não me engano, mas eu não vou ler todas, não. Tudo que a gente precisa saber é que a coisa vai ficando cada vez mais estranha. Primeiro que a descrição deles é precisa. Uma mulher flutuando pela janela, envolta por uma luz azul, sendo levada até uma nave metálica suspensa no ar. O Bud, assim que ele leu a carta, ele lembrou imediatamente da história da Linda. E ele buscou as anotações dela para comparar. O horário batia, a localização batia, a cor das luzes, o relato. Gente, a camisola, sabe, que ela estava vestindo, enfim, tudo batia. Então ele soube que ele estava se deparando com algo muito especial,
porque ele estava há mais de uma década, né, coletando depoimentos e experiências, mas nem sempre você tinha testemunhas, e testemunhas que não se conheciam, que não tinham nenhuma ligação. E dessa vez, ele tinha 2 testemunhas contando uma história que lembrava muito a de uma pessoa que fazia sessões com ele. E ele sabia que ele precisava falar com a Linda. Ele decidiu, gente, ligar pro trabalho dela. Ele achou que ia ser um lugar mais neutro, que se ligasse na casa. Porque assim, a Linda, ela era uma pessoa muito traumatizada. E ela tinha muito medo das coisas que ela sentia, que ela falava. E ela sentia muito pânico de alguma coisa acontecer com os filhos dela. Então, ele não queria ligar pra ela na casa dela quando tivesse com as crianças, né? Ele pensou, eu vou ligar pro trabalho, porque aí ela tá num lugar mais neutro, sem as crianças, vai ser mais tranquilo. Eu, particularmente, não achei a melhor decisão. Porque imagina você tá no trabalho e você ficar sabendo de uma coisa dessas, né? Eu acho, assim, bem assustador. Mas foi a decisão que ele tomou. E, bom, ele ligou pra Linda, então, contou dessa carta que ele tinha recebido, contou que esses caras estavam querendo procurar ela, e ele queria muito conversar com a Linda, porque ele queria que ela não contasse nada pra eles. Porque ele queria certificar de que a versão do que eles estão contando batia mesmo, né? Que ele falou, podem ser, sei lá, 2 pessoas que estão inventando uma história do nada, ou pode ser a própria Linda que tá inventando, sabe? Tipo assim, até então ele queria corroborar essa história. Então ele combinou com a Linda, ele falou, olha, não conta nada pra eles. Diz que você tá muito mal, que não era mentira, que você não quer falar sobre o assunto e que é melhor eles falarem comigo, né? Isso o Bud falando pra ela. E daí você passa o meu contato pra eles, pede pra eles falarem comigo, que daí eu vou conduzir uma entrevista com eles, entender exatamente o que aconteceu e depois a gente bate as histórias. E a Linda falou que beleza, que tranquilo, né? Concordou com tudo isso. E aí esse encontro realmente aconteceu. E no dia 19 de fevereiro, a Linda ligou pro Bud e disse que os policiais foram até a casa dela. Que os 2 homens se identificaram como polícia, tinham um badge de detetive, que ela abriu a porta e tal, eles se identificaram como Richard e Dan. E foi aí que ela, né, descobriu que era eles. E que o Dan tava muito assustado, que ele ficou perguntando como ela fez isso. E que ele colocava a mão no rosto e falava, meu Deus, é ela, meu Deus, é ela. E que o Richard foi mais simpático e disse que eles estavam muito tristes de não ter conseguido ajudá-la, que eles não paravam de pensar naquilo. E eles, né, começaram a fazer perguntas pra ela, tal. E aí ela pediu pra eles entrarem em contato com o Bud, passou o telefone pra eles, né? E disse que ela não queria falar sobre isso, que não era o momento, que os filhos dela estavam na casa dela e tal. E aí o Richard falou que ele não queria, né, entrar em contato, porque eles não queriam ser identificados. E ela disse que, então grava um áudio tal, mas assim, fica tranquilo, o Bud super respeita, eu também não queria ser identificada. Ela insistiu bastante, assim, pro Richard falar com o Bud e tudo mais. E nenhum deles mencionou diretamente alienígenas ou OVNIs. Tipo, eles não falaram em momento algum. Eles só falaram, tipo… o Dan, né, ficou perguntando como que você fez aquilo, como que você fez… E o Richard ficou falando, eu sinto muito por a gente não ter podido te ajudar e não sei o quê. Mas, tipo assim, eles mencionavam, deixando claro que algo ruim aconteceu com ela. Mas eles não falaram, tipo, alienígena, sabe? Eles não usaram nenhum termo sobrenatural e tudo mais. E ela ficou muito nervosa, inclusive ela ficou chateada com o Dan. Porque ela sentiu que ele meio que tava culpando a vítima, sabe? Tipo, por que você fez aquilo? Tipo, e cara… Não é como se ela tivesse, vou escolher sair voando pela janela, né? Ela tava passando por uma experiência alienígena, uma abdução, né? Eu não tô assim, escolhi sair voando pela janela. Então ela ficou meio puta com ele, por ele ter perguntado pra ela, como você fez aquilo, tal. Como se ela tivesse, de fato, feito aquilo, né? E não, sei lá, passado por uma experiência. Ela chegou a descrever os policiais, o Richard era ruivo e parrudo, ela usou esse termo. E o Dan era moreno e mais magro. E eles chegaram a olhar pela janela pra poder, enfim… Bom, ela acha, né? Ela supôs que eles olharam pra janela pra ver se batia com onde eles estavam na ponte e tal. Eles tentavam tocar no assunto, ela falava que não queria falar. E ela ficou muito perturbada, gente, com a visita dos 2, assim, na casa dela. Ela ficou super nervosa. E aí ela meio que ligou pro Bud chorando, que os filhos dela também devem ter sido abduzidos. Sabe, tipo assim, ela tinha muito esse medo, assim. Ela ficava falando bastante, assim, ela falava bastante sobre isso. E ele acalmou ela e tudo mais.
Bom, 2 dias depois, a Linda estava no ponto de ônibus. Ela tinha acabado de deixar o filho dela no ponto de ônibus pra ele poder ir pra escola e tal. E o Richard apareceu lá, do nada, no ponto de ônibus. Ele pediu desculpas pelo Dan, né? Disse que o Dan ficou muito mal de ver ela, que ele até pediu licença do trabalho, que, enfim, ele tava super perturbado com tudo que aconteceu. E o Richard falou que ele ia mandar fita cassete, né, pro Bud e tudo mais, com o testemunho dele, e perguntou o que era pra ele contar. E a Linda falou: bom, descreve o que aconteceu. E, gente, assim, eu não entendi, sabe? Ele do nada aparece no ponto de ônibus: o que é pra falar, amore? É pra falar o que aconteceu, uai, né? É só isso. E aí, gente, o Bud resolveu escrever um bilhete pra eles. Porque nessa altura ele falou assim: meu, esses caras não vão me mandar nada, não vão vir atrás de mim, vão ficar, sei lá, talvez vão atrás da Linda de novo. Ele queria se certificar. Então ele deixou um bilhete com a Linda, que ele falava assim: fiquem tranquilos, eu não vou identificar vocês, entrem em contato comigo, já trabalhei com policiais, eu tenho experiência com relatos e tudo mais, e nananã, enfim. Tava lá, né, pedindo pelo amor de Deus dele. 3 dias depois, a Linda foi, num domingo, ela foi na igreja com o marido dela, o Steve, e quem apareceu lá? Isso mesmo, o Richard. Olha, gente, nessa hora eu já tinha fugido, sabe? Porque puta cara esquisito da porra. O cara vai na minha casa, depois aparece num ponto de ônibus. Tipo assim, claramente conhece a rotina da mulher, né? Tá ali vigiando. Mas enfim, a Linda apresentou ele pro marido. O marido já tava sabendo de tudo. E aí o Steve deixou eles meio sozinhos ali pra conversar. E ficou vigiando de dentro da igreja. Achei divo. Porque, né, ele pensou assim: se eu precisar intervir e ajudar a Linda em algum momento. E aí ela aproveitou e entregou o bilhete do Bud pra ele. Eles conversaram. E aí ele perguntou de novo orientações sobre o que dizer na fita. E, gente, que inferno. Tipo assim, parece que ele tá querendo que ela fale alguma coisa, né? Tipo, enfim. E aí, beleza, a Linda voltou, ligou pro Bud, contou e tudo mais. Eles discutiram que assim, pô, esse cara tá sabendo bastante da rotina. Sabia que ela ia pra igreja aos domingos, o horário. Sabia o ponto de ônibus, né? Buscar o filho dela. E eles se lembraram que quando o Dan viu ela no apartamento, ele ficou muito assustado. Ele ficava falando: é ela, meu Deus, é ela, não sei o quê. E o Richard, não. Ele viu ela e ficou tranquilo. Então, provavelmente, não era a primeira vez que ele estava vendo ela. Provavelmente ele já estava seguindo ela há algum tempo. E ele já estava mais ou menos acompanhando a rotina dela. O que particularmente me deixa muito mais apavorada. E no meio dessa conversa, o Bud se lembrou que um mês antes dele receber a carta dos policiais, a Linda contou um episódio no mínimo estranho. Ela tinha ido comprar frutas quando um cara bem estranho esbarrou nela, muito forte. E ao se levantar, ela viu um outro homem, mais velho e assim, vestido de uma forma bem elegante, com um chapéu russo, observando do outro lado da rua. E ela comentou que parecia que esse cara tava observando ela junto com um cara que esbarrou, mas que ao mesmo tempo poderia ser uma pessoa X que só um esbarrão assim e né, prestou atenção. Mas de qualquer maneira, a Linda, ela não era muito rica. Ela morava num bairro assim, de classe média baixa e tal. E o cara tava muito elegante, então ela disse que não era um cara que geralmente, né, estaria ali no bairro dela. O próprio cara que esbarrou nela, enfim. E aí, o Bud relembrou essa história e perguntou se o homem que esbarrou nela poderia ser o Richard. E ela falou que ela não se lembrava, mas que eles tinham mais ou menos a mesma altura. E que até poderia ser, assim, ela não conseguia lembrar do rosto dele, mas também, sei lá, não tava negando. Mas que o homem de chapéu, né, o de chapéu russo, não era o Dan, era um outro homem. E aí o Bud, bom, né, ficou pensativo em relação a isso. Como assim, né, um outro homem? Tem a ver, ou será que não tem? Vida que segue. No sábado, dia 9 de março, né, na semana seguinte, finalmente a tão esperada fita cassete do Richard chegou. E lá ele descreve detalhadamente o que rolou. Vocês já sabem, né? Chega de descrever essa cena. Mas eles contam ali do ponto de vista dele e do Dan, né? Que eles presenciaram tudo. Que eles ficaram paralisados, tomados pelo medo, pela incredulidade. Quase tudo batia nessa história, exceto 2 coisas, né? A Linda disse que quando ela entrou na nave, que ela tava nua. E que quando ela tava flutuando, que a camisola tava pra cima. Como se a camisola estivesse saindo dela, né? Como estava pra cima, então ela tava com, sei lá, calcinha e sutiã. Ou só calcinha, enfim.
mas tava com a sopa de baixo, por assim dizer. E a camisola tava pra cima. Quando eles descrevem a cena, né? O Richard, no caso era só o Richard, porque ele que escreveu a carta. Na verdade, os dois assinaram, mas não dá pra saber quem escreveu. Mas ali, quem tá falando, né, nesse momento agora, é o Richard. E ele conta que ela tava de camisola. Então, são essas duas discrepâncias. Eles viram ela de camisola. E ela diz que, na verdade, ela não tava de camisola, que ela já tava nua, que a camisola tava pra cima, enfim. Outra coisa é que a Linda disse que ela saiu flutuando em pé. E o Richard disse que, na verdade, ela tava em posição fetal. E todo o resto batia, né? Então a fita confirmava que sim, ambos testemunharam a abdução de Linda Napolitano. No dia 4 de abril, o Bud recebeu uma nova carta, mas dessa vez, quem assinava era o Dan. A carta é intensa, gente, é perturbadora, revelando, assim, um estado emocional bem abalado, uma paranoia crescente, um medo de ser abduzido e profunda impotência. E ele conta que os dois, né, ele e o Richard, vivem há mais de um ano aterrorizados pelo que viram. Que o Dan até desconfia da própria Linda, que talvez ela pudesse ser um deles. E ele conta também que o Richard lida com esses sentimentos, observando a Linda secretamente, como uma forma de reafirmar que tudo foi real. Então, de fato, ele estava vigiando ela. E que o Dan tentou fazer o mesmo, mas ele não consegue ficar olhando pra Linda, porque ele lembra muito do dia e fica apavorado. E ele relata que ele os dois, né, tem pesadelos constantes. E que em um desses pesadelos, ele tenta impedir a abdução e ele é morto com uma arma de raio. E que em outro pesadelo, o Richard tenta proteger a Linda e acaba, né, levitando também e sendo jogado de alto de um prédio. O Dan ainda conta que ele dorme com uma marreta do lado da cama e que mantém uma arma de fogo por perto. E que o Richard dorme em outro quarto e coloca um boneco inflável na cama pra, tipo, enganar possíveis sequestradores. Então eles vivem em constante estado de alerta, aterrorizados com a possibilidade de também serem abduzidos. E o Dan admite que ele tá, assim, esgotado, que ele nem cuida mais da aparência, que os colegas de trabalho meio que evitam ele, assim, que ele tá destruído. Mas ele fala que ele tá feliz que a Linda tá viva, que foi um alívio quando eles descobriram, que ele teme as consequências de revelar o que eles viram, porque eles seriam ridicularizados e tudo mais. E ele também pede pro Bud ter cuidado com que ele compartilha as informações e tal, mas que ele tá se sentindo um pouco melhor em relação a isso tudo. Nesse momento, gente, o Bud começa a ficar preocupado, porque primeiro que os caras não estão procurando ele, estão indo direto na Linda, né? Estão meio que vigiando ela. Os caras estão em constante estado de alerta, com arma de fogo e tal. A situação tá ficando meio esquisita. Então o Bud decide procurar esses dois homens, porque ele começa a pensar que, sei lá, é melhor conversar com eles, porque alguma coisa perigosa pode acontecer. Só que ele não conseguiu encontrar em lugar nenhum, gente. Ele foi em vários departamentos da polícia, ele deixou recados, mas simplesmente não tinha nenhum Dan e nem Richard. Ele começou a desconfiar que talvez eles nem fossem policiais mesmo. E talvez fossem militares. Um amigo dele disse até pela nomenclatura, pela forma como ele descreveu uma rua, que era um jeito de militar falar. São bastante, sabe, hipóteses, não sei o que ele fica aí pensando, será que é isso, será que é aquilo? A real é que ele não sabe porra nenhuma. E não dá pra saber, tá? Basicamente, tudo que ele sabe sobre esses caras são as cartas e a fita que ele mandou. Até que no dia 10 de abril, né, 6 dias depois que o Dan manda a carta, ele recebeu uma carta nova. E ela vinha assinada com Richard, Dan e um terceiro homem. Gente, pensa nessa carta. Eu não aguento mais carta, mas pensa numa carta doida. O Dan revela, né, que na verdade eles não estavam sozinhos, que tinha um terceiro homem. E que esse homem era uma figura política importantíssima. Mais tarde, bem mais tarde, eu vou dizer quem é. Eles iam levar esse homem a uma reunião. E eles precisavam ir até um heliporto. E daí o carro morreu. Foi quando rolou a abdução. E que os três testemunharam tudo, a nave, os alienígenas, a Linda, né, sendo levada, nananã. E que a cena deixou esse homem histérico, em choque. E aí, após o evento, ele teria dito, esqueçam que eu estava aqui. E desde então, ele estava em contato com o Richard e com o Dan. E ele estava super preocupado também com a Linda. Mas ele não permitiu que eles dissessem que ele estava junto. Mas aí agora, nesse momento que eles mandaram a carta, ele teria autorizado
que parte da história fosse revelada com a condição de não ser identificado. Essa figura teria observado a Linda secretamente em 2 ocasiões e ficou aliviado de saber que ela estava viva. Eles reforçam que, não pode, que ele é misterioso, não pode dizer quem é, não. Ai, drama. No final da carta, eles dizem que o caso pode ajudar a preparar a sociedade para revelações futuras sobre o fenômeno alienígena. E por fim, lembrando, gente, que tudo isso é 1991. Então, nessa época, era a época mesmo que a gente falava sobre isso, né? Era uma época que estava muito forte o assunto alienígena, abduções e tudo mais. Não se tinha tanta pesquisa, não se tinha tanta história sobre isso. Tudo era muito sensacionalista, tudo muito assustador. Então, essas pesquisas, esses relatos, muitas vezes eles vinham como uma forma de pensar: bom, talvez o mundo esteja se preparando para no futuro os alienígenas falarem com a gente, desceria até a Terra, enfim, sabe? Então, acho que também por isso que tinha um pouco desse teor na carta. E aí, por fim, eles diziam que pretendiam contar tudo pra Linda e perguntou se ela tá bem. E tudo pra Linda, tipo, que tem esse terceiro cara e tudo mais. Só que assim, gente, meu Deus, que tour, sabe? Mas, de fato, essa carta talvez seja importante pra explicar por que eles são tão misteriosos, né? Porque, de certa forma, envolve alguém do governo, né? E vamos supor, sei lá, não tô dizendo que seja o presidente, mas vamos supor que fosse o presidente. Imagina o presidente testemunhar uma abdução alienígena. O que isso implica politicamente falando? Tipo, primeiro que se o cara falar isso em voz alta, ele vai sofrer um impeachment, vai ser… vão tratar ele como louco. Então, assim, é o tipo de coisa que tem implicações políticas, né? Então, saber que tinha uma pessoa, tinha um agente do governo ali que era importante, que estava sendo, escoltado por 2 seguranças, o Richard e o Dan, que não eram policiais comuns. Então, provavelmente trabalhavam em algum tipo de agência secreta, alguma coisa assim. Então, era uma coisa muito grandiosa, né? E agora a gente conseguia compreender porque eles também já chegavam na casa da Linda, porque eles estavam, tentando entender o que era aquilo, investigando o que era aquilo, enfim. Então, essa carta ela ajuda a entender um pouco sobre isso. E um pouco para entender o contexto, que a gente está vivendo nesse momento. Em 91, o George W. Bush era presidente dos Estados Unidos, não o filho, o pai. E tem várias teorias de que ele se reuniu com alienígenas quando era presidente. Ele foi diretor da CIA, nos anos 70. Então, ele a gente sabe, CIA é uma agência de inteligência americana. E a gente vê em filmes, em séries e tudo mais. E eles são, o máximo que você tem de uma autoridade que consegue saber as informações mais secretas. Tem vários relatórios que às vezes só a CIA tem acesso, além do presidente e tudo mais. Então, assim, às vezes nem o presidente, porque o presidente tá sempre mudando, mas a CIA também é uma só. Existem essas teorias, de que quando ele era diretor, ele já tinha acesso a muitas coisas, e que depois, quando ele virou presidente, ele sabia de várias coisas que talvez um presidente nem pudesse saber, enfim. Mas só pra contar que são algumas teorias e tal, nada nessa história envolve o presidente, nem alguém próximo dele, assim, mas vocês vão entender um pouco mais pra frente. Mas voltando pra carta, o Bud começou a pensar: e se esse terceiro homem, na verdade, era o homem elegante, o homem do chapéu russo? Ou será que era alguém inventado, O Bud não tinha muitas respostas, mas ele continuava investigando. E de repente essa história, gente, como se ela não tivesse maluco o suficiente, ela tem assim um plot twist do nada, tá? Ela toma um rumo completamente bizarro. Porque no final de abril, a Linda Napolitano é sequestrada. Ela deixou o filho na escola, ela tá indo pro mercado, quando o Richard aborda ela na rua e pede pra ela entrar numa van. E ela se nega, e aí ele puxa ela pelo braço com força, eles começam uma briga física. Só que o Richard pede pra ela cooperar, diz que ele não quer machucar ela se debate bastante. E aí ele consegue colocá-la dentro do carro, o Dan tá dirigindo. Ela abre a bolsa, pega o taser que ela tem, que o marido dela tinha dado aquelas armas de choque. E ela ataca, ela acho que coloca no ombro do Richard, no pescoço, sei lá, alguma coisa assim. Mas ele tá meio fraquinho, então ele não faz muita diferença. Eles ameaçam ela, dizendo que se ela não cooperar, eles vão machucar ela. E aí ela acaba decidindo ficar quieta. E ela não tem muito o que fazer, porque são 2 homens muito mais fortes.
E aí eles começam a dirigir a esmo e começam a fazer várias perguntas. Eles começam a interrogar a Linda. Algumas dessas perguntas se ela trabalhava para o governo, para qual agência de governo ela trabalhava. Perguntaram sobre a luz, né, que levantou ela. Sobre os seres, o interior da nave, se ela viu outros humanos lá. E eles demonstraram muito nervosismo quando ela falou que a cor do feixe de luz, né, que estava iluminando ela, era um azul esbranquiçado. Eles começaram a conversar entre eles, ficaram muito nervosos. Eles fizeram perguntas técnicas, perguntas pessoais, mas ela foi categórica. Ela falou que ela não lembrava com clareza, ela não falava nada. Gente, vários momentos bizarros dentro desse sequestro, assim. Tem um momento que ela tem uma alucinação, que os olhos do Richard viram olhos do alienígena, que enfim, do dia que ela foi abduzida. E tem uma hora que o Dan meio que arranca o sapato dela e começa a examinar os pés dela, meio que à força, assim, como se procurasse alguma marca. O Richard pede e força um abraço nela. E depois dá um beijo no nariz e diz o seguinte: queria que você fosse minha filhinha. Eu sinceramente, não sei o que dizer, tá? O Dan acusa ela de ser um deles, uma alienígena. Ela fica puta, eles começam a tretar, enfim. Tudo isso acontece durante 3 horas e meia. Até que quando é 11h05 da manhã, eles devolvem ela na mesma rua e ela vai embora. Gente, a Linda fica apavorada, né? Quando ela chega em casa, ela liga pro Bud, ele fica super puto. Ele pede pra ela denunciar a polícia, só que ela se recusa. Porque ela pensa, cara, como é que eu vou contar pra polícia que esses caras estão me perseguindo, que eu fui sequestrada, sem contar o motivo pelo qual eles estão me perseguindo? Não tem porquê. Então, o Bud meio que entende ela, mas ele fica meio nervoso. Nunca que a polícia ia acreditar quando ela falasse de abdução e tudo mais. E ao mesmo tempo, ela tinha medo, porque como eles, sei lá, estão envolvidos com o governo de alguma maneira, ela tinha medo de retaliação. Eles sabiam onde ela morava, ela tem os filhos, enfim. E aí ela contou pro Steve, né, pro marido dela. Ele ficou muito puto, ele derrubou uma mesa, saiu correndo dizendo que ia atrás dos caras e tal. Os filhos ficaram bem assustados, então isso abalou o casamento, abalou a vida de todo mundo ali. Por mais que ela escondesse certas coisas das crianças, as crianças estavam, né, acompanhando, porque realmente o casal estava sofrendo muito com isso. Ela perdeu peso, ela começou a ter insônia, começou a morrer de medo, sair de casa. E o Bud estava desesperado para encontrar os caras, porque ele queria mostrar o mal que ele estava fazendo pra Linda. Bom, então 4 dias depois do sequestro, o Bud conduz uma sessão de hipnose com a Linda para tentar recuperar informações sobre os carros usados no sequestro, especialmente as placas. Ele tinha visto uma história que, por hipnose, um cara tinha conseguido lembrar uma placa e aí conseguiu resolver um caso. E a Linda ela não lembra assim direito das placas, ela lembra algumas letras, algumas coisas assim, mas ela lembra que tinha 2 veículos no local, um Mercedes-Benz preto, e que foi o carro usado assim, e tinha um Rolls-Royce também de cor incomum, e ambos com placas diplomáticas dos Estados Unidos. E ela fala até que ela achou primeiro que ia entrar no outro carro, mas que aí eles levaram ela até o Mercedes-Benz. Então, parecia que os 2 carros estavam ali, meio que investigando ela. E aí o Bud compartilhou o caso da Linda, né, com um grupo de apoio lá, abduzidos e tal. E um jovem chamado Peter, que trabalhava com segurança e tal. E ele tinha muito interesse na ONU. Ele se ofereceu para identificar, né, os agentes Richard e Dan. Ele tinha várias fitas de vídeos gravadas de reuniões da ONU e de cúpulas internacionais. Então a Linda foi um dia na casa do Peter e assistiu quase 6 horas de gravação. E ela reconheceu o Dan, gente. Ele em um especial da ABC News sobre a visita de Gorbachev à ONU em 1988. E o Dan aparecia como parte da equipe de segurança do Gorbachev. Olha que loucura. E eles tentaram identificar o Dan na ONU e tal. Enfim, foram até a ONU. O chefe de segurança afirmou que ele não trabalhava lá. Eles tentaram um plano alternativo. Eles passaram por um casal que conheceu o Dan numa viagem, perdeu o contato. E aí foram em outras agências. Mas assim, gente, se uma agência de inteligência identificar uma pessoa que trabalha lá, eu acho que eles estão fazendo um negócio meio errado, né? Mas eles fizeram isso. Eles decidiram investigar várias agências, FBI, CIA, NSA, sabe? Várias. Nenhuma chegou a ninguém, nenhuma… eles encontraram… Teve uma que eles encontraram a gente, era o Dem, chegou lá, era outra cara. Eles começaram ali essa busca incessante, interminável pra descobrir sobre os agentes. E o Bud até contratou uma agência de detetive. Mas eu vou resumir aqui pra vocês, gente. Nada. Simplesmente nada, tá? Então, o Bud decide que, de fato, eles devem trabalhar para alguma agência de inteligência secreta, porque só isso justifica não ter nenhuma informação sobre eles.
No dia 17 de maio, a Linda sai pra fazer compras e enquanto ela tá atravessando a rua, ela ouve alguém chamando o nome dela, que é o Richard, acompanhado de um carro preto. Ela fica apavorada, ela atravessa a rua correndo e ela é atropelada, gente. Um carro bate nela, mas ela tá super ferida, tal, mas ela levanta e sai correndo, assim, coisa de filme mesmo. E ela corre por várias quadras, ela entra em várias lojas, enfim, até chegar a Battery Park City, onde ela se sente um pouco segura. E aí, após algumas horas, ela volta pra casa sangrando, mas ilesa, né? Ela liga pro Bud e conta o que aconteceu. E ele estranha que o Richard tenha tentado chamar ela de longe, não, sei lá, ter tentado surpreender ela, né? Já que ele já tinha abordado ela da outra vez e tal. E aí, dias depois, a Linda começa a notar uma van cinza sem identificação estacionada perto do prédio dela. E que o motorista fica lá observando. E aí, quando ela contou isso pro Bud, ele começou a pensar que podia ser paranoia dela. E aí, quando ele vai olhando pra toda essa situação, ele pensa que talvez a Linda precise de proteção real. A rotina da família da Linda já se deteriora com medo constante, né? Todo mundo tem medo de sair de casa, aquela coisa. E o Bud decide pedir ajuda pra um filântropo que é amigo dele e que tá, enfim, ajudando com coisas de segurança, assim, nesse sentido, que é o Robert Bigelow. E esse Robert contrata um guarda-costas, o Joseph, e ele começa a andar por aí com a Linda. E o Joseph no início, né, gente, imagina, um guarda-costas pra acompanhar uma mulher porque tem uns caras perseguindo ela por causa de uma abdução. Então, era um pouco estranho. Só que ele começou a perceber que realmente as coisas eram meio estranhas. Em setembro, a Linda tava em Seaport, esperando o Joseph, quando ela percebeu um cara olhando pra ela, olhando fixamente. Ela descreveu como um homem de ascendência oriental, que ele tava todo vestido de preto, falando num transmissor. E aí que o Joseph chega a tempo, ele observa tudo tal, e ele leva a Linda. E aí, logo que ele leva a Linda, uma van cinza sem placas, né, visíveis assim, aparece. E esse cara entra nela, e ele desaparece. E o Joseph fala, né, que foi uma tentativa de sequestro, que ele conseguiu, de fato, proteger a Linda. E a presença do transmissor, da van sem identificação, o comportamento do homem, tudo, né, deixa o Joseph convencido de que realmente algo perigoso está acontecendo com a Linda. E o Bud começa a se preocupar que, na verdade, tem mais pessoas envolvidas e que a Linda tá correndo muito mais perigo do que ele imaginava. E aí o Bud faz umas viagens lá de verão e tal. E logo após ele retornar a Nova York, ele recebe uma carta do Dan. Mais precisamente no dia 17 de setembro. E nela, o Dan admitia, né, que ele, o Richard e o terceiro homem haviam se lembrado de uma experiência bizarra relacionada à abdução da Linda, que tinha tudo a ver com a palavra areia. Gente, eu não aguento mais. Essa carta é um surto atrás de surto, mas basicamente, eles lembraram de uma situação estranha, mas eles não queriam falar pro outro para que nenhum ficasse enviesado e confirmasse. Então, eles decidiram escrever num papel o que cada um lembrava e os três foram ler. E quando os três leram, eles leram coisas muito parecidas. Que era basicamente o seguinte: todos esses três bilhetes incluíam a mesma frase: Lady of the Sands, Senhora das Areias. O que era? Eles estavam sentados numa praia, ou seja, isso após a abdução, assim, após, minutos depois. Então, eles foram transportados para outro lugar. E eles viram a Linda junto com os seres alienígenas. Estavam todos eles juntos ali. E eles estavam cavando e colocando objetos em caixas metálicas iluminadas. E a Linda, com partículas brilhantes nas mãos e nos pés, confrontou eles, segurando um peixe morto e gritando: "Olhem, veja o que vocês fizeram." E um dos alienígenas identificou ela como a Senhora das Areias. Gente, honestamente, eu não sei nem o que dizer, tá? Mas é isso, eles contam que os três viram isso, os três sentiram isso, que eles querem falar com a Linda novamente pra falar sobre isso, e que é pra falar pra ela que eles não mataram aquele peixe. Gente, honestamente, eu pegaria as minhas coisas e mudaria pra Paris, tá? Eu sei que a Linda é pobre, mas assim, eu não sei, eu fugiria pro interior, voltava pra casa da minha mãe, deixava os meus filhos e meu marido que lutem, entendeu? Porque assim, que porra é essa? O que tá acontecendo? Que praia? O que tá acontecendo? Senhora da Areia, o que é isso? Nessa hora o Bud já tá assim, ai meu Deus.
vou fazer uma outra hipnose na Linda, né? E ele decide não mencionar nada da carta, porque ele quer saber se a Linda se lembra disso também. Então, no dia 21 de setembro, ele decide investigar, e a Linda conta, então, detalhes inéditos da abdução. Após os exames na nave, ela achou que ela ia ser levada para casa, mas na verdade, ela é deixada numa praia fria e escura. E ali, ela recebe uma caixa iluminada e uma pá com formato de concha. Ela ajuda seres alienígenas a cavar e coletar amostras de areia e rocha. E ela demonstra conhecimento técnico em comum. Ela fala de lavas basálticas, de xistos, enfim, para explicar ali a morte de criaturas marinhas e outras coisas do ecossistema ali da praia. Gente, ela fala que ela vê 3 homens sentados na praia e ela reconhece o Dan, o Richard e um terceiro político famoso. E ela ergue um peixe e acusa ele, olha o que vocês fizeram. E que um dos seres vira pra ela e diz, Lady of the Sands. E o Bud fica chocado, gente, porque tudo que ela falou, coisas novas, nunca tinha parecido isso, do nada está batendo com a carta do Dan. Bom, no dia 15 de outubro, a Linda liga pro Bud e conta que ela foi sequestrada de novo, agora pelo Dan. Que ele jogou ela num carro, levou pra uma casa em Long Island e durante o trajeto ele alternava entre ameaças, agressões, avanços sexuais e delírios. Que ele tentou beijar ela, que ele pegou a arma de choque, pegou o gás de pimenta, pegou o gravador que ela tava. E que na casa, ele deu pra ela uma camisola branca e transparente pra ela colocar, porque ele queria ver se ela era de fato a pessoa que ele viu levitando. Ela colocou por cima da roupa dela e ele teve um colapso mental quando ele viu, ele caiu de joelhos. Aí ele começou a chorar, pediu pra ela fugir com ele, formar uma nova família. Gente, bizarro. E ela recusou, gritou que queria ir embora, tal. Então ele arrastou ela pela areia, né? E jogou areia no rosto dela, forçou ela a cavar buracos. Ficou gritando, vai, você não é a Lady of the Sands, não sei o quê. E que depois tentou tirar a roupa dela, mas não conseguiu. Levou ela até o mar, afundou a cabeça dela várias vezes na água, tipo, tentando afogar e matar ela. E nesse momento, o Richard chegou, do nada, e começou a falar com o Dan e mobilizou ele. Ela conseguiu escapar e tal, daí ele tira umas fotos dela correndo na praia. Gente, um surto muito esquisito. Aí ele consegue alcançar ela e imobiliza ela. E aí, nesse momento, o Richard aparece e aí ele vai falando calmamente com o Dan e puxa ele e imobiliza ele. E aí, a Linda foge e vai embora. Aparentemente, a Linda tem parte dessa gravação, dessa surto, dessa coisa que aconteceu, e conseguiu capturar ali enquanto o Richard tava meio que segurando o Dan. Bom, aí o Richard leva a Linda de volta pra casa e ele diz, nossa, ele passou dos limites, eu não achei que ele tava tão mal. Enfim, ela liga pro Bud, o Bud registra tudo isso e ele fica com os principais elementos da prova. O relato, a fita de áudio e a camisola suja de areia. Isso, aparentemente, nunca foi mostrado. Mas tem algumas coisas desse dia que eu consigo mostrar já já. E o Bud Hopkins registrou tudo e ele diz que ele ficou com os principais elementos da prova. O relato, a fita de áudio e a camisola suja de areia. Bom, gente, vocês estão sentados? 7 dias depois, mais uma carta do Richard. Ele escreve lamentando profundamente o que Dan fez com a Linda no sequestro em Long Island. Ele escreve exatamente isso. Confirma que o Dan tá mentalmente instável, que ele tá internado numa casa de repouso, que eles foram fazer uma missão diplomática em Madrid e aí na volta ele foi internado. E aí, gente, pela primeira vez o Richard revela uma nova informação sobre o dia lá da abdução, um fatídico dia. Ele diz que eles foram pra uma praia, que eles viram a Linda cavando com 3 seres alienígenas, que ela se comunicava com telepatia e que chegou a paralisar o Dan com um simples olhar. E aí diz que a Linda é diferente, mas que não acredita que ela seja perigosa. E ele diz que tem mais gente envolvida que testemunhou, mas que não quis aparecer, não quis falar sobre isso, porque tudo faz parte de uma tentativa de encobrimento. Gente, assim, não sei o que dizer, entendeu? E ele manda, nessa carta, ele manda fotos que o Dan tirou da Linda na praia. E eu vou colocar aqui na tela pra vocês verem. Então, gente, essas são as fotos. Lembra que eu falei que a Linda tava correndo pela praia, fugindo do Dan? Então, só que é muito estranho, né? Porque ela tá indo, parece que ela tá indo em direção ao mar. Até pela forma como essas pegadas
estão aparecendo na foto. E aí não dá pra entender, porque assim, por que ela tá correndo em direção ao mar? Se você vai fugir do cara, você tem que fugir ao contrário. Eu não consigo entender muito bem, não. Ele fez uns desenhos também, gente, do dia da abdução. E eu vou deixar… Todas essas imagens são retiradas do livro do Bud Hopkins, que depois eu conto mais sobre ele, que é o que eu usei de fonte para esse episódio. Nessa página aqui, ó, esse é o desenho do Richard. Então aqui ele tá mostrando, aqui no meio a Linda, né? E em cima um alienígena e embaixo 2 alienígenas. E que todos eles estão segurando os joelhos, assim, meio que em posição fetal, entrando na nave. Então, esse é o grande desenho que ele mostra aí da Linda. E, gente, chega, eu não aguento mais, desculpa. Desculpa rir, mas assim, eu não aguento mais. Mas é isso. Em novembro, o Bud Hopkins recebe uma carta de uma… eu nem sei lá mais quem. Uma quarta pessoa, quinta, sexta, oitava. Mas é da Janet. Uma mulher aposentada que testemunhou a abdução da Linda. Ela viu um OVNI pairando sobre um prédio, de onde saíram 4 figuras, né, flutuando, que 3 pareciam crianças doentes e uma menina de camisola branca. Ela não fala que é a Linda, tá? Ela fala que, ela conta do que ela viu. E que os carros na ponte, incluindo o dela, pararam misteriosamente e que outros motoristas também entraram em pânico. E ela faz desenhos do que ela viu, né? E ela descreve tudo com detalhes que coincide ali com os relatos anteriores, tanto da Linda, do Richard e do Dan. E ela conta que ela ficou tão assustada que ela nunca mais voltou a Nova York. Tinha medo de contar a história, né? Medo de pagar de louca. Lembrando que aqui a gente tá em 1991, então isso fazia 2 anos que ela fugiu de Nova York e tá tudo certo. E aqui, na tela também, são as imagens. Inclusive eu tô meio em choque, assim, porque a Janet, né, desenha muito mais. Ela fez uma sketch mesmo pra mostrar meio o que ela viu, assim, da ponte, sabe? Então essa era a visão dela. Tá vendo que dá pra ver uma nave ali em cima? E na parte de cima da sketch dela, tem uma foto do prédio da Linda. Então você consegue ver como ela descrevia muito bem. Aqui embaixo na sketch a gente consegue entender que são vários prédios comerciais, né? Desculpa, prédios residenciais, assim, um do lado do outro. E que em cima tem um negocinho, esse quadrado que a gente vê aqui nessa foto de cima. Enfim, esse é o desenho que a Janet fez aí e a foto do prédio da Linda. Agora, gente, vocês estão sentados. Eu não aguento mais falar essa frase, mas vocês estão sentados? No dia 21 de novembro, a Linda estava indo no correio quando ela encontrou o Richard. Ele pegou a mão dela e pediu para conversar, e ela aceitou. E eles passaram um dia juntos. Eles passearam na Catedral de St. Patrick e no Central Park. E, embora a conversa tenha começado meio tensa, foi ficando cada vez mais pessoal. E o Richard, ele disse que ele tinha sentimentos profundos pela Linda. Que ela e o filho dela poderiam ser uma antiga paixão e que talvez o filho dela pudesse ser dele. E a Linda ficou bem desconfortável, mas ao mesmo tempo ficou um pouco mexida. E no final desse encontro, desse surto, sei lá o quê, ele beijou ela. E ela, no início, estava meio resistente, porque ela era casada, mas ela acabou correspondendo. E ela ficou emocionada e confusa, chorou, se sentiu culpada. Ele desculpou, né, pediu desculpas por ter beijado ela, mas agradeceu por um momento que eles estavam vivendo. Gente, eu não sei. O que está acontecendo aqui, eu não sei. Mas é isso que tá acontecendo, tá? Do nada, um episódio, uma cena de K-drama. Bom, poucos dias depois, mais uma carta do Richard. O Richard escreve pro Bud para relatar que o último encontro com a Linda foi muito legal, foi muito agradável, mas também para confessar algo perturbador e profundo. Vocês estão sentados? Ele revela que aos 10 anos de idade, e dos 10 até os 25, ele teve sonhos recorrentes com uma garota chamada, como ele, né, chamou de Baby Ann, com quem ele criou um vínculo emocional muito forte. Eles cresceram juntos nesses sonhos, se apaixonaram e queriam se casar. E esses sonhos pararam bruscamente após uma última separação forçada por figuras misteriosas. E que no dia 30 de novembro de 89, ao testemunhar a abdução, o Richard afirma ter reconhecido nela a sua Baby Ann. A mulher dos seus sonhos era real, e que isso abalou ele profundamente. Ele diz que a ama, mas reconhece que é tarde demais, porque ela tem uma família e uma vida. E pede pro Bud não contar nada pra ela, a menos que ela mesma se lembre.
finaliza dizendo que tá emocionalmente exausto, que ele pediu transferência do trabalho e agradece ao Bud pela amizade, pelo apoio. Sei lá, gente, basicamente o que a gente aprende aí por essa carta comovente do Richard é que ele e a Linda foram abduzidos repetidamente desde a infância pelos alienígenas, que colocaram eles em ambientes controlados, onde eles desenvolveram amizade e depois se apaixonaram, uma possível experiência planejada pelos próprios ETs para estudar relacionamentos humanos. Foi essa a grande conclusão que o Bud tomou dessa história. E o Richard afirma que a última vez que eles se viram foi por volta de 81, quando eles teriam tido uma relação sexual. E o Bud se pergunta se o filho da Linda, o Johnny, que nasceu em 82, poderia ter sido o resultado dessa união. O Bud decide manter o conteúdo da carta em segredo e fazer uma hipnose com a Linda, né? Pra ver se a Linda se lembra aí desse amigo dela. E o Richard fala que ele se chamava de Mickey e tudo mais, enfim. Em resumo, gente, depois na sessão a Linda fala sobre o amigo imaginário que ela teve, fala sobre o Mickey, fala que é real, descobre que o Richard também foi abduzido, e isso causa um grande abalo emocional nela. Bom, outros casos semelhantes vão surgindo, como o de Jack e Sally, que também se reconhecem de abduções anteriores. Então, são casos de abdução que pessoas falam que se encontraram de alguma maneira. E daí o Bud usa esse tipo de exemplo para dizer que o caso do Richard e da Linda são como esses casos e que isso é algo que foi meio que dito por algumas pessoas abduzidas. E aí, em 94, mais 2 testemunhas anônimas aparecem. E ao todo, gente, segundo o Bud, foram 23 testemunhas. Mas essas 2 de 94 uma mulher hospitalizada num hospital, que ela viu uma figura azul flutuando pelo céu, e uma babá que morava no prédio em frente da Linda e que também descreveu uma luz azul envolvendo uma pessoa no ar. Então tem mais essas histórias aí. Depois disso, com novas informações e outras sessões, o Bud diz que a Linda e o Richard relatam ter sido forçados a manter relações sexuais sob controle alienígena, em ambientes específicos, que eles chamam de Bond Arenas, como parte de um experimento genético. E que o Richard expressaria aí uma revolta contra os alienígenas. Então ele conta isso numa carta, e depois a Linda fala sobre isso também, que ele sente que eles foram manipulados, e ele suspeita que a Linda tenha traços alienígenas. E depois o filho da Linda, o Johnny, ele também relata alguns encontros com alienígenas. E quando ele relata isso, ele tem sangramento nasal. Então rola uma suspeita de que tenham colocado algo no nariz dele também, que nem supostamente aconteceu com a Linda. E a conclusão que o Hopkins tem é de que os alienígenas não são nem salvadores nem vilões. Que eles estão ali por uma agenda própria, possivelmente ligados à criação de híbridos, que é como ele chama alguém que tem traços humanos e alienígenas, que a Linda poderia ser um deles. E por fim, conclui também que o evento abdução, que aconteceu no dia 30 de novembro, pode ter sido uma tentativa dos alienígenas de se revelarem, mas que ele fracassou. E ele finaliza o livro dizendo que a humanidade, em breve, vai ter que encarar a realidade de presenças alienígenas, que é algo parecido com o que o Richard e o Dan disseram naquela carta ali com o terceiro homem. Em 1996, então, ele lança esse livro que eu usei aí de base para contar esse roteiro de hoje, que é Witness: The True Story of the Brooklyn Bridge UFO Abductions, revelando o caso, as supostas identidades falsas dos agentes, as transcrições de cartas e os trechos das sessões com a Linda, tudo isso que eu falei agora. E que eu vou te falar que eu resumi, gente, porque eu li o livro, são 400 páginas, e tinha muita coisa. Tem uma hora que esse cara, o terceiro homem, ele supostamente entrega um capacete, um elmo, sei lá, um negócio pro filho da Linda. Então eles também meio que começam a seguir, a família da Linda também. Cara, tem muita coisa, mas eu realmente tive que resumir essa história pra vocês. Mas isso não está no livro, mas foi algo que veio depois, que é a identidade do terceiro homem, que seria, na verdade, o Javier Pérez de Cuellar, que seria o secretário-geral da ONU. Ele seria, então, esse terceiro homem, presente no carro com os 2 seguranças, que viram tudo, acontecer.
E Hopkins suspeitou da identidade com base em relatos indiretos e na identificação feita por Johnny, só que nunca houve uma confirmação oficial. E a metodologia usada por Hopkins é bastante criticada, porque diz que ele foi mostrando acho que foram 10 fotos ou 20, não sei, mas uma de cada vez, e que ele pode ter, sei lá, dado a entender que era pro menino achar que é uma pessoa, enfim. Aliás, falando em críticas, tem um artigo do Joseph Stefla, do Richard Burler e do George Hansen, que levanta várias dúvidas em relação ao caso da Linda. Eles afirmam que o Hopkins nunca apresentou um relatório completo, apenas artigos curtos e palestras, que ele não verificou a presença do Javier na cidade lá na data, que isso era algo simples, que ele conduziu algumas entrevistas, algumas sessões de forma questionável, como até a identificação fotográfica feita com o filho da Linda. E também lembrando que o filho da Linda tinha 9 anos, né, gente? Então não é assim, não é a pessoa testemunha mais, não vou dizer confiável, mas eu digo assim, é uma criança, né? Não sei como é que, o quão você pode de fato sentir verdade, né, no que ela tá respondendo. Eles entrevistaram a Linda também, eles levantaram algumas contradições entre o que ela disse e o que ela declarou, o que ele declarou, né, no livro, enfim. Que é uma série de perguntas óbvias, mas sem respostas, né, que levantam aí dúvidas sobre a credibilidade do caso. E um dos problemas que eles consideram mais sérios é que as 3 testemunhas principais, elas nunca foram entrevistadas pessoalmente pelo Bud, né? O Richard e o Dan teriam se encontrado com a Linda, teriam enviado cartas e até um áudio, né, para uma fita cassete, e que a Linda tem uma foto do Dan, que foi quando ela identificou ele naquele encontro do Gorbachev e tudo mais. Que o Dan e o Richard nunca falaram diretamente com o Bud, que não tem nenhuma evidência concreta de que eles sequer existiram. Tem também o raio-x que a Linda mostra, que eu nem vou colocar aqui, gente, porque é tão escuro que não dá pra entender porra nenhuma. Eu não enxerguei nada ali. Mas que ela mostra, quer dizer, quando ela mostra pro Bud, ela mostra que tem um recibo, né, que ela foi ao médico. Só que assim, o que isso diz de fato? Nada, né? Eu fui ao médico, beleza, é isso. Mas que o raio-x, tem alguma coisa dentro, então por que o médico não fez mais investigação? Por que ele não fez um outro exame, sabe? E a Linda disse que o médico tava nervoso, que ele não queria falar sobre o raio-x. Mas, gente, assim, como que você vai no hospital, o médico vê um negócio esquisito, aí ele de repente quer acobertar, sabe? E eles dizem que não dá pra saber se o Bud chegou a conversar com esse médico e tudo mais. Eles também investigaram o prédio da Linda, tinha um segurança lá, um supervisor e o gerente do prédio, e que nenhum deles tinha conhecimento de qualquer avistamento de OVNI ou de busca policial no local. Isso é porque tem um momento que a Linda fala, né, quando a primeira vez que o Dan e o Richard vão na casa dela, ela abre a porta porque ela diz que era normal os policiais fazerem ronda, fazerem busca, porque às vezes acontecia algum crime, alguma coisa na rua, então eles iam lá perguntar. Então como eles ouviram isso dela, eles perguntaram isso pro segurança lá. Eles disseram que não era normal a polícia fazer isso. Gente, eu achei isso, todos os argumentos deles, assim, alguns eu acho válidos, mas esse aqui eu acho muito idiota. Tipo assim, eu perguntei pro segurança se ele viu um avistamento OVNI, ele disse que não. O que isso prova? Tipo, nada, desculpa. Né? Agora, a busca policial, beleza, realmente foi esquisito ela ter falado que faziam buscas, né, e não fazia. Enfim. E aí eles reuniram no dia 3 de outubro de 92, que foi quando eles falaram com a Linda. E eles confrontaram o Bud também com falhas básicas na apuração. Uma das coisas que eles disseram também é que ele não checou como estava o clima no dia. Que eles falam assim, como é que estava o céu? E que eles tinham checado e o céu estava limpo. Mas que tipo, por exemplo, se tivesse, sei lá, nublado, por exemplo, já não teria como a galera ter visto a nave. E que eles consideravam isso meio que base. Então eles sentiram que o Bud não fizeram muito bem. E assim, rolaram essas coisas controversas durante muitos anos. Eu trouxe esse artigo mais para ilustrar. Esse é um caso de abdução que é um dos mais famosos. E é um dos que mais se tem, teoricamente, testemunhas e evidências. Mas também é bem controverso por todas essas informações que eu falei. Ano passado, no dia 30 de outubro de 2024, saiu o documentário na Netflix, que é o The Manhattan Alien Abduction, que revisita aí, né, o caso de abdução da Linda Napolitano. O documentário ele apresenta entrevistas com a Linda, gravações de sessões de hipnose conduzidas pelo Bud e imagens de arquivo.
Só que a narrativa é contestada por Carol Rainey, que é cineasta e ex-mulher do Hopkins, a segunda ex-esposa dele. Ou terceira, eu não lembro, acho que ele casou umas 4 vezes. Mas enfim, uma das esposas que ele teve, que questiona a veracidade das evidências e sugere que a Linda pode ter fabricado parte da história. E a Carol também levanta dúvidas sobre a autenticidade das supostas testemunhas e dos implantes alienígenas alegados ali pela Linda. E em resposta, a Linda processou a Netflix por difamação, alegando que ela foi retratada de maneira enganosa e que o documentário desrespeitou o seu relato e a memória de Butch Hopkins, que morreu em 2011. E ela também criticou a inclusão da Carol como uma especialista cética no assunto. E essa é a história da abdução da Linda Napolitano. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.